Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje a gente recebe a doutora Ana, a gente conversar um pouquinho sobre pneumologia e cardiologia. Tudo bom? Deixa ela se apresentar. Olá, tudo bem? Prazer. Primeiro, obrigada aqui por a gente estar aqui hoje. Bom, eu sou formada em 2009, já queria cardiologia naquela época, e eu atendo há 10 anos exclusivamente cardiologia de cães e gatos, e nos últimos 2 anos eu incluí a pneumologia também nos meus atendimentos. Pneumo veio aí como uma necessidade mesmo, né? Muitos pacientes acabavam vindo para avaliação cardiológica que, na verdade, tinham alterações respiratórias. E aí eu vi a necessidade de estudar mais sobre esse tema. E quando teve a primeira turma de pós-graduação nessa especialidade, eu acabei fazendo, né? E hoje em dia tem sido a área que eu mais tenho atendido, assim, de encaminhamentos de colegas. Então, hoje em dia eu curso com as 2 especialidades. A procura é muito grande para pneumologia? Sim, para cardiologia a procura é maior para exames pré-operatórios, né? A maior rotina é de exame pré-operatório e às vezes o tutor tem uma surpresa desagradável até de descobrir que o paciente tem uma doença cardíaca já avançada, que a gente precisa de tratamento. E para pneumologia é o que mais tem vindo em encaminhamento de colegas novos, né? Então, assim, eu já tenho alguns parceiros de trabalho, que aí a agenda, né, o atendimento de cardio, ele já é muito intenso, mas para pneumologia tem muito colega novo me encaminhando, especificamente, né, para as consultas dessa especialidade. E qual é da casuística cardíaca? Tem alguma raça específica que é mais propensa? Aí depende, André, da doença que a gente pensa, né? Então, assim, doenças valvares, principalmente doença de válvula mitral, na insuficiência, que é a nossa maior doença na rotina de cardio, são todos os cães de porte pequeno. Então, o Spitz, o Pinscher, o Cavalier King, que é uma raça altamente predisposta, os Dachshunds, Yorkshire, Maltese, então todos os cães de porte pequeno, tá? Se a gente pensa numa cardiomiopatia dilatada, a gente já vai pensar em cães de porte grande, né? Grande a gigante. Então, hoje, inclusive, por coincidência ou não, mas eu fiz um exame pré-operatório de uma pastor do Cáucaso, então é uma cadela de 65 quilos, e a gente teve que barrar a anestesia porque ela tem uma dilatada, né? Então, assim, é menos comum do que antigamente, mas o que eu pego de maior casuística para cão de porte gigante, grande e gigante, é a cardiomiopatia dilatada, tá? E aí, se a gente pensa nas arritmias, depende, né? Se a gente for pensar em bradicardias, os bloqueios, principalmente bloqueios atrioventriculares de grau mais avançado, Schnauzer é campeão da gente pegar todas as raças terriers no geral, né? Schnauzer e West é o que eu pego mais, mas à medida que o paciente vai envelhecendo, a gente pode ver em outras raças também, tá? E aí tem a importância do pré-operatório cardiológico, pré-operatório ser essencial, né? Sim, e assim, acho que a importância maior até é bom a gente falar aqui que o pré-operatório ele inclui o eletro e o ecocardiograma, né? Infelizmente tem se tornado muito comum vir de colegas o pedido só de ecocardiograma, explicando até de forma errônea, né, para o tutor de que é um exame mais completo do que o eletro. E não é, né? São exames que vão dar informações aí diferentes, né? O eletro ele é fundamental para qualquer anestesia, de qualquer raça, de qualquer idade, qualquer procedimento anestésico que o paciente cirúrgico que o paciente for passar. O eletrocardiograma ele é um exame essencial, né? Para o anestesista ver esse ritmo cardíaco, se ele já tem uma arritmia de base. E o ecocardiograma, o que a gente tem indicado cada vez mais? Ecocardiograma para todos os gatos, independente da idade desse gato, mesmo nos filhotes, porque gatos têm as cardiomiopatias que são silenciosas na maioria dos pacientes, né? Por exemplo, a gente fala, se você auscultar um sopro num gato, não necessariamente esse gato ele seja cardiopata, assim como você ter uma ausculta sem alteração cardíaca, não significa que esse gato não tenha doença cardíaca, né? Então, é muito comum, infelizmente, nos gatos, a gente diagnosticar doenças avançadas já a nível de internação, então, um paciente que descompensou. Então, para gatos e cães mais velhos, né, aí a partir de 5 anos para raças grandes, a partir de 7 anos para raças menores, principalmente se a gente ausculta sopro neles também, a indicação também do ecocardiograma como avaliação pré-operatória, tá? E aí é que eu faço até um adendo, né, que uma coisa que tem sido muito esquecida, que é a mensuração de pressão arterial, né? Então, as pessoas pedem muito pouco mensuração de pressão para pré-operatório,
E aí, vou até dar uma aula disso na próxima semana, porque aí quando você faz a avaliação do paciente já anestesiado, dificilmente o anestesista mede a pressão antes de uma MPA ou de uma indução. E aí você não sabe se aquele valor daquele paciente é um valor basal, normal, ou se ele tinha alguma alteração e você acabou mascarando com a sua medicação, né, na anestesia. A pressão arterial que eu mantenho como rotina na consulta padrão, normal. É o que eu Sim, costumo... então, por exemplo, eu costumo aferir a pressão de todos os meus pacientes. excelente. Vou te falar que são dos poucos. Pouquíssimos clínicos, assim, mensuram. Normalmente, eles encaminham para mim. Né? Eu falo até engraçado, por exemplo, endócrinos e nefrologistas, que a gente esperaria que mensurassem pressão, eles encaminham para o cardio. Né? Então, infelizmente, é uma coisa que a gente não vê de rotina, tá? Que eu acho que em toda consulta clínica deveria se fazer, porque você tem o melhor parâmetro, porque é um paciente que já está acostumado com veterinário, né, com aquele veterinário dele de acompanhamento, já está acostumado com o procedimento de mensuração de pressão. Então, seria a avaliação mais fidedigna que a gente teria, né? E sem contar esse acompanhamento ao longo dos anos, né? De você saber que uma pressão, por exemplo, é normal de 120, ele chega em 140, já te liga um alerta se esse paciente não está querendo cursar com hipertensão, né? Diferente de chegar para mim já com 140, um paciente que eu nunca vi antes e que eu vou considerar ele normotenso pelas diretrizes que a gente tem. Então, pressão é uma coisa que, infelizmente, as pessoas não usam muito. Né? Eu acabei, como eu estou terminando a pós de endócrino, foi algo que eu acabei colocando na minha rotina até para poder ter algum parâmetro. Sim. Né? E eu acho que mal não faz. Pelo contrário. E você acaba também incluindo mais dados na sua anamnese. Sim. E facilita até para se a gente precisar encaminhar para um cardio ou alguma coisa, você já tem pelo menos aquele padrão ali, aquele que fica mais fácil para vocês na hora de atender, né? Sim, sim. É isso, se o paciente ele já tem um hábito de receber, de realizar a mensuração de pressão, se a gente parar para pensar, é uma coisa, para eles é estranha, né? Você tem que deitar em decúbito lateral, você tem que segurar esse paciente, fazer contenção, né? Você infla ali o manguito, que causa um certo desconforto. Se é de primeiro atendimento, a tendência é a gente ter aquela síndrome do jaleco branco, né? Se ele já está acostumado desde novinho a ser mensurada a pressão dele, a gente tem menos risco dessa síndrome do jaleco branco acontecer, né? Então, sem contar que hipertensão sistêmica, tanto em cães quanto em gatos, ela também é silenciosa. Então, assim, em humanos a gente já sabe que às vezes é difícil de fechar o diagnóstico. Em cão e gato que não vai relatar os principais sintomas, por exemplo, dor de cabeça, né, alteração de visão, de visão turva, às vezes o paciente ele tem só entre aspas, né, mas só uma proteinúria e você não tem um exame de urina para essa avaliação, ele vai cursar com hipertensão por muito tempo e aí a gente também vai provavelmente fazer o diagnóstico no momento que o paciente estiver descompensado. Né? Então, é muito bacana cada vez mais as pessoas terem o aparelho de pressão nas clínicas e mensurarem a pressão de rotina. A gente até diz, né, pelos guidelines, as diretrizes de hipertensão, que seria ideal a gente mensurar toda vez que o paciente for fazer vacina. Né? Porque se tem certeza que uma vez por ano ele vai para a clínica, você começaria com mensuração de pressão arterial antes de você começar o exame físico do paciente. Então, aí você tem essa avaliação fidedigna e se aumentar, você, como clínico ou outro especialista, né, que porventura acompanha o paciente, você já vai ter esse alerta de que essa pressão aumentou. E você falou que quando você se formou, você já queria trabalhar com cardio? Já, desde a faculdade. E como é que surgiu essa ideia de ir para essa especialidade? Na verdade, assim, é curioso, porque quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com cirurgia, né? Eu queria ser cirurgiã, e quando eu tive a minha primeira aula de técnica cirúrgica, eu vi que eu era muito ruim na cirurgia. Eu era bem desesperada, né? Sangrava e eu queria fazer sutura em todos os vasos que estavam sangrando. Eu até lembro que minha professora na época falou, Ana, se você for querer suturar tudo, a cirurgia vai demorar 10 horas e o paciente não vai acordar. E aí, isso foi no terceiro ano, né, da faculdade. E me deu um certo desespero. Eu falei, gente, eu tô na metade da faculdade, agora eu vou fazer o quê? E aí, na minha faculdade, a gente teve especialidades no quarto ano, então no ano seguinte. Na primeira aula de cardio que eu tive, eu me encantei. Assim, paixão mesmo à primeira vista. Depois a gente teve a aula de eletro, e eu lembro que os meus amigos assim, não estavam entendendo nada. Eu, gente, mas é muito fácil ler eletro, como que vocês não estão entendendo? E aí eu descobri que era ali, né, naquelas aulas, eu descobri que era ali que eu queria seguir com cardio.
Eu não fiz após logo que eu me formei, trabalhei pelo menos 2 anos, né, de plantonista mesmo, intensivista, né, então eu trabalhei com internação bastante tempo que eu gostava, mas depois que eu finalizei a pós-graduação, eu realmente embarquei só na cardiologia. Mas eu brinco que é isso, assim, eu nunca imaginava que eu iria fazer cardio, e foi na faculdade que eu conheci, também tive uma professora que era cardio na época, então acho que isso influencia muito, né? O professor tem um dom maior, assim, de ensinar a gente, e até hoje eu encontro ela nos congressos e falo, Patrícia, graças a você que me apresentou a cardiologia, porque realmente é uma área que eu me encantei durante a faculdade mesmo. E a própria cardiologia veterinária evoluiu bastante, né? Nesse Muito, tempo muito. todo. A cardio de 14, estou formada há 14 anos, né? Então a cardio aí de 14, 15 anos atrás, para hoje a gente tem procedimentos cirúrgicos, né? Então a gente tem cada vez mais na rotina bons especialistas, são poucos cirurgiões, mas bem especializados, né? Em relação, por exemplo, à correção de válvula, né? Que é a cirurgia mais nova que a gente tem, descompressão atrial, que são coisas até muito recentes que a gente tem começado a ter trabalhos a partir do ano passado para cá. Então, cada vez mais a gente vê a cardio evoluindo, né? Tanto no sentido de prevenção, pensando em exames aí genéticos, né? Estão tentando fazer as correlações genéticas, por exemplo, de Maine Coon que a gente já tem, ou de Cavalier, mas tentando para outras raças. E agora, mais recente, realmente as cirurgias, né? Acho que quando eu me formei, nem cirurgia de cateterismo, por exemplo, de válvula pulmonar, de estenose pulmonar, nem isso a gente fazia, né? E agora a gente já faz há alguns anos, assim como colocação de marca-passo, e a gente tem uma casuística cada vez maior com a evolução positiva desse paciente no pós-operatório imediato e a longo prazo também. E quando a gente pensa em prevenção, qual seria a melhor época para você começar a fazer esses exames? Então, gatos, desde filhotes, uma vez por ano, né? Porque a gente pode ter gatos, filhotes com cardiomiopatias graves, tá? Cães, aí, se a gente pensar num cão idoso, então a gente preconizaria pelo menos a partir de 7 anos de idade, num cão de porte pequeno, e a partir de 5 anos de idade, num cão de porte grande, tá? Pensando no ecocardiograma, né? O eletro, ele vai vir, se a gente pensar na forma certinha, né? Se você vai castrar esse gato mais jovem, você vai ter um eletro nesse início da vida dele, e depois você provavelmente vai fazer em outras anestesias, ou se o paciente tem algum sintoma, né, que possa correlacionar com uma arritmia, ou se na ausculta você percebe uma arritmia significativa. Mas acho que as idades seriam mais ou menos essas mesmas, assim, André, gato desde novinho mesmo, exatamente por gato mascarar muito sintoma cardiológico, e cães pequenos a partir de 7 anos, e cães grandes a partir de 5 anos, a não ser que o clínico ausculte um sopro antes disso, e aí a gente começa a avaliação desse paciente mais novo. Cavalier, a gente normalmente avalia a partir de 3 a 4 anos de idade, porque a doença valvar, ela tem uma média aí entre 7 a 9 anos para ela começar a desenvolver. Só que a gente tem cavaliers que já têm dilatação cardíaca antes dos 7 anos de idade. Então aí a gente acaba avaliando essa raça mais cedo. Eu tô com um paciente, um cavalier, que deve tá com 6 meses. E pelo menos o exame radiográfico dele, ele teve uma alteração pulmonar. E aí, no raio-x, o laudo sugere que ele possa ter coração um pouco maior do que o padrão normal. Cavalier, se a gente pensar no raio-x, todo cão de tórax em barril, ele tem uma tendência a ter um coração arredondado no raio-x, tá? O exemplo maior que a gente vê é York, né? York, todos vêm com cardiomegalia. Se você olhar todos os laudos de York que tem cardiomegalia, ele vai para o cardio, muitos deles não têm dilatação cardíaca. Mas se você vê uma cardiomegalia sugerida, o ideal é que a gente faça o eco mesmo, porque você tira qualquer interferência externa. Então, às vezes o paciente é gordinho, ele vai ter acúmulo de gordura em volta do coração, isso vai sugerir, né, uma dilatação cardíaca no raio-x. Às vezes o paciente estava no momento de expiração no raio-x, e ele também vai mimetizar um aumento cardíaco. Às vezes é um paciente de tórax em barril e ele vai ter um coração mais arredondado, porque a gente pensar em 6 meses, não vou dizer que é impossível, porque na medicina nada é impossível, né? Mas em 6 meses você pensaria mais em alguma alteração congênita. Ele é muito novinho ainda para ter degeneração de mitral, tá? Uhum. Mas
ainda mais sendo um cavalier, se no raio-x ele vem sugestivo de dilatação, eu acho que é importante a gente fazer sim, pelo menos você tem as medidas ali internas, você explica isso pro tutor, né? Então, muitas vezes vem para mim e eu falo, olha, a gente vai fazer o eco, pode ser que o coração esteja normal, e pode dar normal por esses motivos que eu falei aqui. Né? Então, como a gente vai medir o coração por dentro, a gente tira qualquer interferência externa para essa mensuração. Se o eco estiver normal, a gente fica tranquilo, né? Não precisa ficar preocupada com uma possível dilatação cardíaca. É porque no caso desse, a tutora já ficou meio preocupada porque ela teve um outro cavalier que acabou falecendo por conta de alteração cardíaca. E muito jovem. Então, e aí você... Jovem? Devia ter, acho que 4, 5 anos. Cavalier é meio devastador mesmo, a doença valvar deles, assim, eu tinha uma época que eu trabalhava numa clínica que eles criavam cavalier, então eu fazia muito as matrizes e os apadrinhadores, né? E às vezes a gente tinha a fêmea ali com 4 anos que a gente tinha que tirar, porque já tinha lesão e você sabia que provavelmente ela ia ter um risco maior, né, dos filhotes nascerem ali com desenvolverem uma lesão mais grave. Então eu acho assim, nesses casos, ainda mais com os tutores que são mais preocupados, a gente não come bola mesmo, né? Então, assim, veio ali sugestivo de uma dilatação, o tutor tem condições de fazer o eco, a gente parte pro eco, né? Acho que é seguro para todo mundo, pra gente, pro tutor e pro paciente que a gente está atendendo, né? E pro tutor, quais seriam os sinais que ele deveria se preocupar mais? Bom, o primeiro sinal que a gente observa é tosse, né, na doença valvar, principalmente por causa da dilatação do coração. Então, o coração dilatado, ele vai causar uma compressão ali na traqueia. Então, o paciente tem tosse inicialmente no exercício, na agitação, no sair do repouso. Eu falo muito assim, saiu da caminha e o paciente tem tosse, né? E ela pode exacerbar em alguns momentos, por exemplo, de repouso. A tosse no repouso é o que preocupa mais a gente, tá? Mas, além da tosse, o paciente pode ter cianose, né, que é a língua azulada, o paciente pode ter cansaço fácil, intolerância ao exercício, alteração de padrão respiratório, então uma respiração curta e muito rapidinha, ou um esforço respiratório mesmo, né, até utilizando aí musculatura abdominal para ajudar na respiração, e nos casos mais graves que o paciente pode ter desmaio ou pré-desmaio, tá? Se a gente pensar nas arritmias, as arritmias não vão levar a tosse, por exemplo. As arritmias podem ter como sintomas os desmaios e os pré-desmaios, e o que é mais grave, morte súbita, pode ser o primeiro sintoma de uma arritmia ventricular, por exemplo. Então, arritmias é uma coisa que é até mais difícil do tutor observar, né, o sintoma do paciente, às vezes um cansaço mais fácil, uma intolerância ao passeio, alguma coisa assim, mas o paciente não vai ter sintomas muito clássicos, tá? De dilatada, também normalmente é o cansaço fácil. O paciente tossir por dilatado, o coração tem que estar muito, muito aumentado para a gente perceber, né? E nos gatos, como eu disse, o sintoma, quando ele vem, ele já está associado à efusão pleural ou a edema pulmonar, né? Então, o gato não tosse por cardiopatia. Isso é uma coisa que é muito importante da gente falar, né? Aqui, porque as pessoas às vezes confundem. Então, os sintomas, às vezes, do gato é uma alteração de padrão respiratório, né? Uma respiração mais curta e rapidinha também. E no caso, quando ele já está descompensado do edema pulmonar ou da efusão pleural, né? Aquele movimento, né, paradoxal ali, no edema pulmonar, que às vezes o gato respira até de boca aberta, tá? Mas o gato é sempre mais complicado, porque para demonstrar qualquer alteração clínica é mais difícil. Ele demonstra quando ele está muito mal. Né, assim, o gato, às vezes é o quê? Parou de comer. Aquilo lá, o gato parou de comer pode ser várias coisas, inclusive só porque ele está irritado por alguma mudança ambiental, por exemplo. Então, por isso é que gato a gente ensina cada vez mais a se fazer o exame ecocardiográfico uma vez por ano, né? Porque até para o próprio clínico ou outro colega especialista que é o SCUT, a gente pode cair, né, nessa armadilha de o gato não tem sopro, então ok, não vou pedir um eco. E ele tem uma cardiomiopatia importante, né? Então a gente não pode esperar um sintoma do gato. Né? Como eu comentei, todos os pacientes que eu atendi, gatos sintomáticos, todos eles já tinham uma doença muito grave. Porque ou era trombo, já peguei 2 pacientes que eu diagnostiquei, a gente fez diagnóstico da cardiopatia porque o paciente já estava com trombo, né, em artéria abdominal, ou efusão pleural, que é o mais comum deles terem, ou edema pulmonar. Então, a gente não pode ficar esperando algum sintoma do gato, porque eles são muito sutis, eles enganam muito mais, eles escondem muito mais do que o cão, né? Eu peguei, acho que um gato há uns... Minha filha fez 17, deve ter aí uns 13, 14 anos atrás. E a gente só viu mesmo que a hora que radiografou, o coração parecia um octógono. Eles dilatam bem. E aí foi que a gente assustou.
Porque ele realmente sintoma nenhum. Nenhum. E era um... Mas gato, assim, para todas as doenças, a gente parar para pensar, gato, ele mascara muito bem, né? E para pneumologia, como é que você resolveu ir atrás da especialização? Porque é algo mais difícil. Assim, que eu digo, é mais difícil de você achar um pneumologista veterinário hoje em dia. Sim. Eu acho que é mais difícil porque é uma especialidade nova, né? Então, assim, agora tem bastantes turmas fazendo pneumo, né? A gente tem mais pós-graduações com pneumo, mas eu acho que é uma das especialidades mais novas que a gente tem, né? Então, por exemplo, todos os pneumos que eu conheço, que estudaram comigo, né, que a gente conhece aí de trabalho, todos eles têm alguma especialidade em conjunto. Então, ou cardios ou intensivistas. Né? Então, porque normalmente vem pra gente os quadros respiratórios, né? Pro cardio ou pro intensivista. E para mim veio, assim, essa vontade de estudar, porque vinha muito paciente, aí era mais cão, né? Gato era mais difícil, mas mais cão, assim, com sintoma de tosse, então encaminhava pro cardio, fazia o exame e não tinha uma cardiopatia que justificasse o sintoma. E aí a gente fazia o quê? Devolvia pro clínico, né? E aí o clínico me encaminhou porque ele não sabia como tratar. E aí essa coisa meio chata, assim, você devolve, olha, não tem nada, tipo, se vira, né? E aí muitas vezes eu acabava tratando uma suspeita normalmente grande há uns anos atrás de bronquite, a gente pensava muito em bronquite, a gente não falava quase de colapso de brônquio ou de broncomalácia, a gente falava em colapso de traqueia, que é mais fácil de identificar. E alguns pacientes se estabilizavam, né, bem, e alguns pacientes que não evoluíam bem era uma coisa que me deixava angustiada, né, porque aí chegou no limite do que eu sabia de conhecimento para atender esses pacientes. E aí eu estava procurando já, porque eu terminei a pós em 22, então desde 2019 eu estava procurando alguma pós-graduação e não tinha nenhuma instituição com pós de pneumo. E aí quando abriu a primeira turma que eu vi em 2020, eu me inscrevi, né? E, assim, eu falo que é mais desafiador para mim a pneumo do que a cardio, né? A cardio, para mim, ela é muito... Não é fácil, as pessoas têm medo da cardio. Eu não acho a cardio difícil, mas ela é muito mais intuitiva, né? Ela é muito mais lógica na hora que a gente faz todo o raciocínio clínico desse paciente, né? De evolução. Na pneumo, até por ser uma área nova e até porque a gente também está aprendendo muito, tem muitas coisas que a gente não tem diagnóstico ainda. Tem muitas coisas que a gente não tem exame para fazer diagnóstico. E na minha rotina, especificamente, eu tenho uma dificuldade grande dos tutores toparem os exames, porque os exames, eles incluem anestesia. E quando você fala para um tutor que veio te procurar por uma alteração respiratória, que precisa anestesiar, a primeira coisa que eles falam, não, doutora, mas ele está com problema respiratório, como que ele vai para anestesia? Não é arriscado? E aí você fica, muitas vezes, sem ter um diagnóstico. Você tem uma suspeita e muitas vezes não tem um diagnóstico. E eu te confesso, André, que os últimos exames eu não faço o exame, né? Eu tenho colegas que fazem a laringoscopia, principalmente. E os últimos exames de laringotraqueobroncoescopia que eu fiz vieram alterações que eu nem imaginava que o paciente teria. Então, a gente entende o quanto a gente, na minha opinião, a gente está engatinhando ainda na pneu, né? A gente está descobrindo muita coisa. E aí é bom que a gente tenha uma rede de apoio de colegas pneumos também. E em muitos casos a gente discute entre nós, né, para determinar a conduta, vai procurar trabalho científico, né, o que cada um já fez que teve uma resposta bacana. Então, a minha entrada na pneumo foi pensando nisso. E, inicialmente, eu ia usar pneumo exclusivamente para os meus pacientes de cardio, né, porque muitas vezes o paciente, ele é cardiopata e ele é pneumopata também. Ele tem ali uma broncomalácia, ele tem uma bronquite, e aí a gente conseguiria, né, caminhar junto. Só que, para minha surpresa, começou, até porque né, já muita gente conhecia, assim, começou a vir muito encaminhamento exclusivo de pneumo, né? Então, o paciente vem e não tem alteração cardíaca, ou às vezes ele até já é paciente de algum colega cardio que me encaminha mesmo, e ele vem especificamente para o atendimento de pneumologia. Mas a casuística acaba sendo mais cão, pela procura, ou cão e gato? Ainda tendo mais cão, pela procura. Gato que a gente vê muito, assim, gato tem muita bronquite, né? Asma e bronquite, assim. E ainda se avalia errado o gato, por quê? Porque a tosse do gato as pessoas associam muito à bola de pelo. Então, tem gatos que quando eles vêm para mim, que a gente faz o diagnóstico, eu já tive 3 gatos assim, já tinha fibrose pulmonar. Não tinha mais o que eu fazer com esse paciente.
Então, eu acho que até um trabalho de conscientização mesmo, né? Da gente ensinar o clínico que aquele sintoma, ele não é uma bola de pelo. Aquele sintoma pode ser uma alteração respiratória e esse gato precisa vir com a gente. A gente tem também, por exemplo, os gatos braquicefálicos, né? Então, eles têm alterações de braquicefálico, igual a gente vê em cães com síndrome braquicefálica. Né? Recentemente, eu tô com dois um British long hair e um British short hair. Mas esses dois gatos eram filhotes, um agora tem 5 meses, que a gente acabou de diagnosticar, o outro agora já está com 1 ano e meio, que eu diagnostiquei o ano passado, mas eles também têm asma. Então, na verdade, o que trouxe para mim foi o sintoma da asma, não foi o sintoma da braquicefalia, né? Então, a minha maior casuística é cão. E, por incrível que pareça, não é braquicefálico que vem para mim mais, é Spitz. Então, toda semana eu atendo pelo menos uns 2 a 3 Spitz com queixa de tosse. Eu tenho até uma estagiária que fala, ai, Ana, tem um Spitz ali, ó, é respiratório. Porque a maior casuística, com certeza, é Spitz com tosse. E a tosse acaba sendo também o que chama mais a atenção do tutor, né? Incomoda, né? Aquele paciente que tosse a noite inteira, ou o paciente que tá brincando e tá tossindo, né? Então é uma coisa que eu falo que é igual a coceira. Incomoda o tutor ver, porque a gente pensa realmente em qualidade de vida, né? Então, às vezes o paciente tem desmaio, o paciente tem cianose, falta de ar, alguma coisa mais importante, esse tutor já vai vir mais desesperado pra gente, mas a tosse é uma coisa que chama mais atenção. E aí, assim, tem fases, né? Eu tenho fases que o paciente começou a tossir super recente, o clínico já me encaminha. E eu tenho fases em que esse paciente já passou por vários colegas, ou ele já fez vários tratamentos com o colega, e essa tosse persiste aí por 2, 3 meses, e aí eles acabam encaminhando pra gente. E pode ocorrer também traumas, porque eu tenho uma paciente que eu atendo que teve que tirar um dos lobos pulmonares por conta de Sim, torção. sim. Por torção, eu peguei 2 pacientes até hoje com torção lobar. Um era uma pug, é ainda, né, porque ela tá viva, mas foi uma torção idiopática, porque pug tem predisposição, torção lobar idiopática, e o outro foi por trauma, né, então aí é uma coisa mais aguda, né. Outra causa que eu pego até com não digo uma certa frequência, mas peguei já algumas vezes pacientes que precisaram fazer Lobeck por bolha pulmonar, né, muita gente nem sabe que existe bolha pulmonar. Bolha também é difícil a gente fazer o diagnóstico da causa, muitas vezes ela é idiopática e o tratamento realmente é lobectomia, porque esse paciente ele vem com sintoma de pneumotórax, né? Então, trauma a gente pode pegar, são às vezes queda de mesa, né? Queda da cama, se for um cão de porte muito pequeno, né? Um Spitz, por exemplo, ele pode fazer um trauma importante, né? Numa queda. E traumas maiores, assim, por exemplo, atropelamento, né? Para mim, essa rotina, essa casuística, ela não é grande, né? Então, seria mais trauma, é muito, muito difícil de eu pegar. Mas é uma coisa que pode fazer, sim, com que a gente tenha que fazer uma Lobeck nesse paciente. E aí, nesse caso, o paciente consegue consegue viver bem. Consegue, dependendo da quantidade de lobos que você precisar extrair. Né? Então, se você pensa ali um lobo caudal, né, uma parte do lobo cranial, agora se o paciente, já tive um paciente uma vez que ele tinha indicação de tirar todos os lobos do lado direito, incompatível com a vida, né, porque ele vai perder mais de 50% da capacidade respiratória dele, tá? Eu tive um caso esse caso foi bacana pra gente, né, não pro paciente, coitada. Ela veio porque ela tinha, a doutora falava assim, quando ela corria no sítio, ela ficava um pouco mais cansada. Era esse o sintoma, só. Falei, bom, vamos fazer pelo menos um raio-x de tórax. E quando a gente fez o raio-x, eu estava no hospital, o radiologista veio me procurar e falou, Ana, eu nunca vi isso. Todo o pulmão dela era coberto de bolha. Parecia que você tinha pego aquelas bolinhas de sabão e assoprado no nariz da paciente. Lotado de bolha pulmonar. E aí eu conversei com a tutora, porque não tem como você fazer Lobeck nessa paciente, porque você ia tirar o pulmão inteiro. E ela nunca tinha tido nenhuma ruptura de bolha. E havia o risco de ela ter uma morte súbita se rompesse alguma dessas bolhas e fazer esse pneumotórax. E aí ela teve, sim, só que ela teve uma sobrevida de 6 meses depois que a gente fez o diagnóstico. Então, assim, não tem como você evitar, porque ele pode ter uma ruptura espontânea. Lógico que eu falei, tem que limitar espaço, não deixar ela correr tanto pelo sítio, né? Mas ele poderia ter uma ruptura espontânea, que foi o que aconteceu com ela, né? Então, é isso, assim, a gente depende. É a mesma coisa que a gente pensa se você tem um tumor em pulmão.
né? Se for um nódulo único, você tira, você faz a lobeca, esse paciente provavelmente vai recuperar bem. Se você já tem mais lobos acometidos, a chance desse paciente ter uma disfunção respiratória, não só no pós-imediato, né? Porque você vai ter um sistema de internação, de UTI mesmo para esse paciente. Mas depois, pensando no resto da vida dele, talvez diminua tanto a capacidade respiratória que você não consiga dar qualidade de vida para ele. Mas se você tirar um lobo, às vezes você tira parcial, né, que ele tem esses clamps hoje em dia, então eles conseguem tirar uma parte daquele lobo acometido, o paciente tem vida normal, né, nesse pós-operatório aí. E a aceitação dos tutores com relação à especialidade? Porque fica meio... Na cabeça deles fica meio complicado você entender que você tem atualmente na veterinária essas especialidades. Ou não? A aceitação é bem tranquila? Eu não tenho, assim, pelo menos até hoje, eu não tive problema do tutor aceitar o encaminhamento do colega para mim. Eu tenho mais problema do tutor aceitar o exame em si, né, pela questão da anestesia. Mas eu vejo que eles acham até legal, assim, é muito comum eu ouvi de tutores, doutora, acabei decidindo passar em você, porque você é cardio e pneu, então, independente da causa, você vai conseguir resolver o problema. No dia 2 em 1, né? Então, eu não tenho essa dificuldade de acessar esses tutores, talvez, porque como eles já vêm encaminhados, né, de uma triagem do clínico, eu não tenho essa dificuldade. E quando a gente pensa em respiratório, né, é uma coisa que é bem angustiante para o tutor, né? Aquele paciente que tem a tosse, mas aquele paciente que tem a dispneia ou que tem a respiração ofegante, né? Então, às vezes, vem tutor que a queixa é uma respiração ofegante, principalmente à noite. Ele está em busca de algum profissional que vai conseguir entender e resolver o problema do paciente. Então, eu nunca senti uma dificuldade do tutor passar em avaliação comigo. Então, acaba sendo bem tranquilo também, né? Com o tutor, sim. E com os colegas? Também, porque eu tenho muito colega que fala assim, nossa, não posso ver um paciente sem ar, que me dá desespero, manda para mim. Mesmo na internação, tem uma internação que eu atendo bastante, que eles brincam disso, nossa, sei como você consegue atender, né, bem, assim, um paciente com falta de ar. Porque se a gente parar para pensar, na minha opinião, é uma das coisas mais angustiantes que tem. Você vê um paciente ou uma pessoa com falta de ar, né? Então, com os colegas eu não tenho dificuldade, assim, eles me encaminham, como eu disse, muito mais para a parte de pneumo, hoje em dia, do que para a parte de cardio. Até porque cardio a gente tem bastante colega, a gente tem colegas muito bons atendendo, né, eu atendo em São Paulo, então, assim, a gente tem bastante gente atendendo por aqui, então eu não tenho esse problema mesmo com o colega, tá? Às vezes, assim, o colega não entende muito bem quando a gente faz o feedback, né, porque são coisas novas mesmo, assim, tem muitos clínicos que não sabem grande parte do que a gente vê de alteração nos exames respiratórios, por exemplo. Então, eles não entendem muito bem, às vezes, a conduta, e você tomar um pouco mais de cuidado para explicar melhor para esse colega. Então, às vezes, o que acontece muito aqui, eu moro numa cidade, eu moro em Santana de Parnaíba, e tem veterinários clínicos aqui muito antigos na região. Então, o cliente confia muito, né? O tutor confia muito naquele médico, e às vezes a gente fala de uma conduta que o tutor tem receio, seja porque precisa de uma anestesia, ou seja, por exemplo, uma lobectomia pulmonar, e ele quer consultar o clínico dele. E às vezes o clínico não tem a compreensão, porque é uma coisa muito específica, né, do que a gente está imaginando que o paciente tenha, da doença que ele tem, da indicação mesmo de tratamento, e aí a gente tem que fazer essa ponte com o clínico para que ele consiga, eu não digo nem convencer, mas para que ele consiga conversar com esse cliente que ele já conhece há mais tempo do que eu. Porque, por exemplo, numa internação, eu tenho pacientes que eu conheço no momento que ele está muito crítico. Então, a questão de confiança, eu acho que confiança é uma coisa que a gente adquire do tutor com o tempo. Então, às vezes, ele acabou de me conhecer e eu estou falando que tem que fazer uma tomo que eu vou ter que, provavelmente, tirar um lobo pulmonar desse paciente. Então, é nesses momentos que eu acho que talvez a gente tenha um jogo de cintura melhor com o colega, né, com o colega que encaminhou. Se é um colega que já me conhece, isso é muito mais fácil, porque já tem outros pacientes encaminhados que estão evoluindo bem. Quando é de primeiro encaminhamento, aí eu sinto um pouquinho mais, não digo tanto uma resistência, mas talvez mais questionamentos. Né? Ah, você tem certeza que é isso mesmo? Só tem mesmo essa conduta? Ah, mas tem chance do paciente ficar bem? Né? Então, eu sinto mais esses momentos mais delicados mesmo, sabe? Uhum. E provavelmente no começo você deve ter sentido um pouco mais de dificuldade de... Como você disse, acabou que você foi para pneumo também em função da cardio.
né? Mas esses que acabam te encaminhando mais só como pneumo, no começo acaba sendo bem desafiador. Sim. Ganha a confiança, né, do colega. Né? E como é que você sentiu esse começo da procura? Porque é uma especialização nova. Sim, sim. Na verdade, eu entendo que vai muito boca a boca, né? Não sei como que você sente aí, mas aqui em São Paulo eu acho que vai muito de indicação de colega para colega. Assim quando eu comecei a cardio lá 10 anos atrás, que eram colegas que encaminhavam, que indicavam de um para o outro. Na opinião, isso não tem sido muito diferente. Né? Então, colegas que já me conheciam, que indicaram, o tratamento deu certo, indicaram para outros colegas, e aí a casuística foi aumentando dessa forma, né? E eu te confesso, André, que assim, no começo os casos eles estavam vindo mais simples, bem mais simples do que eu tenho atendido hoje em dia. Então, talvez tenha sido uma facilidade, né, de você já ter uma resposta mais rápida para dar para o colega ver que o paciente melhorou clinicamente com o seu tratamento. Porque hoje em dia, estava até conversando com um veterinário aqui da região que eu atendo bastante para ele, eu falei, nossa, tá vindo cada caso complicado diagnóstico, né, é complicado o tratamento. Ele brincou, Ana, porque normalmente os mais simples agora, os clínicos já estão aprendendo a tratar, e aí eles vão te encaminhar quando dá um empipinado. Né? Então, assim, eu sentia mais essa questão. A maioria deles é porque alguém tinha me indicado para esse colega. Então, querendo ou não, você tem uma relação de confiança com algum terceiro aí, né? Com quem te direcionou a esse paciente. E como normalmente os casos, eles têm uma condução boa, né? E eu tenho esse hábito de dar um retorno para o cliente, pelo menos no começo, para o clínico, desculpa, pelo menos no começo, feedback, a gente acaba criando um pouco mais de uma relação melhor com esses clientes. Né? Então, assim, eu tenho um outro veterinário, por exemplo, aqui na região de Alphaville, bem antigo aqui, os clientes dele, sim, tudo que você fala, eles querem conversar com o clínico primeiro, e o primeiro caso eu tive um pouquinho mais de problema, porque era uma paciente que estava internada, uma maltesinha, inclusive, com problema cardíaco, e tinha otimizado todo o tratamento cardiológico que ela clinicamente não melhorava. E eu falei, tem mais alguma coisa e é respiratório. E aí eu sugeri a laringo, né? A laringotraqueobroncoscopia. E aí o clínico me ligou e falou, mas você vai anestesiar essa paciente que tem problema cardíaco? E eu falei, precisa. Precisa. Aí expliquei por isso, isso e isso. Quando a gente fez o exame, ela tem diversas alterações. O colapso de traqueia dela não é a principal alteração. Tem colapsos de brônquios importantes. E ela tinha desmaios. Ela tinha uma média de 5 a 7 desmaios por dia. Né? Eu falei, então, aí é uma questão de você conversar, explicar para o cliente, para o clínico, né? Quais alterações você espera encontrar ali, né? O porquê que justifica o sintoma com aquela alteração. E quando hoje em dia ela não desmaia mais, só se ela estiver muito, muito, muito agitada. A gente conseguiu dar uma qualidade de vida, né, para essa paciente, faz quase 2 anos que eu estou acompanhando, e é uma maltese de 16 anos hoje. Então a gente conseguiu, né? Acho que por exemplo, esse é um exemplo que eu dou, porque com essa paciente, esse clínico passou a ter uma confiança muito grande em mim. Né? Tanto é que ele não me encaminhava pacientes de cardiologia e hoje em dia ele me encaminha. Né? Não são só os de pneumo, acabei tendo também a confiança dele para o atendimento cardiológico. Eu acho que no começo era mais isso, mas vai do especialista também ter esse jogo de cintura, né? A gente depende do clínico encaminhar para a gente, é um trabalho em conjunto, então encaminha para mim, eu vou devolver para o clínico, né? Não trato nada além de cardio pneumo. Muitas vezes o cliente pede, e eu falo que não, né? Porque tem que voltar para quem encaminhou para a gente. E aí, pelo menos nesse começo, nesse diagnóstico inicial, porque depois a gente vai acompanhar esses pacientes, na maioria das vezes, pelo resto da vida, a gente dar esse retorno para o clínico. E aí eu acho que isso acaba criando essa relação de maior confiança, né? Mas ainda tem muito mito de que a anestesia é extremamente perigosa pro paciente, independente do quadro. Obviamente, quando ele tem alterações cardiológicas, alterações pulmonares e tudo, é um risco maior, é um risco maior. Mas a gente atualmente tem uma segurança muito boa, né? Sim. E ainda tem muito esse mito de que tem alteração, não pode anestesiar. Sim, sim. E aí acho que essa questão, assim, por exemplo, não é qualquer anestesista, hoje em dia, que faz anestesia dos meus pacientes, principalmente os respiratórios que vão para exame.
porque a anestesia, ela realmente, ela demanda um conhecimento maior do anestesista, né? Se você tem ali, o nosso principal receio ali é uma dessaturação importante. Então, por exemplo, o paciente que vai fazer um lavado broncoalveolar. Até brinco que quando a gente fala para o anestesista que tem lavado, o anestesista já fica branco. Porque normalmente você vai fazer lavada num paciente que tem sintoma clínico, né? Você não vai fazer um lavado à toa. Então, é mais ou menos essa conversa que, inclusive, eu tenho com os clientes, né? Que o tutor fala, mas ele tá com problema respiratório, não é arriscado anestesiar? Lógico que ele tem uma porcentagem de risco maior do que um paciente que não tem alteração respiratória. Só que os exames são feitos exatamente nesses pacientes. Então, quanto mais a gente faz, mais segurança a gente tem de fazer, porque você vai aprendendo a cada anestesia, né? Então, a gente já tem equipe, então eu tenho uma aqui em Alphaville e uma em São Paulo, e é essa equipe sempre que faz o exame que faz a anestesia. Então, você já tem todo aquele contexto, né? Todo mundo já sabe, já fala a mesma língua, né? O tempo de exame ele fica cada vez menor, então a gente consegue tirar o paciente melhor da anestesia, mas tem esse mito, e não é só para o cliente, não é só para o tutor, o clínico também tem esse mito, né? E o que eu sempre falo para o tutor, não dá para a gente isentar de um risco de uma complicação na anestesia, mas não dá para ninguém, nem para um paciente rígido que vai entrar por uma castração, né? A gente tem aquela porcentagem de risco, que é a resposta individual do paciente, e é lógico que o anestesista é ele quem manda no procedimento. Então, já aconteceu de pacientes estarem durante o procedimento, querer fazer o lavado, que o lavado é a última coisa que a gente faz normalmente, e o paciente não estava bem, hemodinamicamente, o anestesista falou, não vai fazer. Ok, não vou ter o diagnóstico inteiro, mas a gente não vai incutir um risco maior, né, de perder realmente o paciente para a gente ter um diagnóstico do exame, né? Então, eu acho que é uma questão bom senso com bom trabalho e com uma boa conversa com o tutor, tá? Eu faço muitos exames, assim, né? Eu acompanho, que eu não faço, e até hoje eu tive um único paciente que eu perdi em um pós de exame. Mas era uma paciente que tinha chegado já em parada cardiorrespiratória. Então, assim, ela já tinha uma condição clínica muito desfavorável. Era uma paciente que não conseguia sair do oxigênio, então ela tinha crises de agudização respiratória que tinha que entubar, e a gente não conseguia sair desse ciclo. E aí, é a hora de se sentar e conversar com o tutor, né? Assim, você vai manter esse paciente internado pro resto da vida? Se a gente não conseguir um diagnóstico, não tem a menor chance de eu conseguir dar alta para ela, né? Então, ela tinha uma alteração traqueal e bronquial bem importante, e infelizmente, depois de umas horas do procedimento, a gente acabou perdendo-a. Mas a gente já tinha quase perdido essa paciente umas 2 vezes na internação. Então, aí sim, você já tem uma complicação. Mas a gente parar para pensar, quanto mais tarde a gente realiza o exame também, o paciente está mais inflamado, o paciente tem maior risco de fazer um edema pulmonar não cardiogênico, né? Você tem um risco maior de ter uma infecção ali associada, um broncoespasmo, né? Então, assim, você vai aumentar... E os edemas, né? Os edemas de esforço respiratório que o paciente faz, de laringe, tudo. Então, você vai aumentando cada vez mais o risco anestésico, quanto mais tempo você demora para realizar o exame, né? Lógico que ponderação, se o paciente estiver hemodinamicamente instável, a gente não vai fazer uma anestesia, né? Então, eu acho que é isso que eu falo, né? Às vezes falta um pouquinho de bom senso na veterinária mesmo, né? Pra gente entender quando que a gente vai entrar com esse paciente, né? E uma boa conversa com o tutor. Então, assim, eu falo que eu tô super acostumada a falar, porque acho que de cada 10 tutores que eu falo que precisa da anestesia, 9 fazem essa pergunta. Mas ele tem um problema respiratório, não é arriscado anestesiar? Tem um risco, né? Mas é um risco calculado. Mas como você falou, você tem uma equipe, você tem 2 equipes. E é sempre a mesma equipe. Isso também facilita, né? Facilita, Porque, com certeza. Porque dependendo do jeito que o anestesista olha, você já sabe se vai dar ruim ou não. Sim. Porque o anestesista é quem vai mandar parar ou não, né? Então, eu olho o monitor, lógico, eu sei olhar monitor, tanto saturação quanto parte de ritmo cardíaco, tudo. Mas se o anestesista falar não tem condições, não tem condições. A gente vai parar, né? Então, eu acho que esse entrosamento da equipe, ele é muito importante. Então, às vezes, explicar isso para o tutor é importante, porque às vezes ele tem um vizinho ou alguém da família fez o exame com fulano de tal. Eu falo, não é o problema fulano de tal, né? O problema é que eu sempre faço com a mesma equipe. Porque aí a gente já tem essa questão de direcionamento, você tem um passo a passo dos exames que você vai fazer, e tem esse entrosamento entre o endoscopista e o anestesista, com certeza. E aí facilita, porque até como você falou, né? Os exames começaram já a ficar cada vez mais curtos. Sim, com certeza. Né? E é como se falou, você pega mais cão nessas questões. Sim.
mais devido realmente à procura, né? Do que o gato, como a gente já comentou aqui, ele tende a esconder mais os sinais. Sim. Respiratório de gato, o principal sintoma realmente é a tosse. A gente pensar, a principal doença do gato é a doença bronquial, né? A bronquite, a diferença aí de asma para bronquite, que a gente falaria que a asma, o gato começa a tossir até os 2 a 3 anos de idade. Se ele começar a tossir depois disso, ele teria uma bronquite. Na prática, o sintoma vai ser muito semelhante que a tosse. O problema da asma é que ela pode agudizar, né, para uma síndrome respiratória aguda, em que o paciente pode morrer, né, no broncoespasmo. Mas é isso, o gato, o sintoma vai ser tosse, né? Dificilmente ele tem outro sintoma respiratório. E aí a tosse, o complicado é isso, que as pessoas confundem muito com bola de pelo. Porque tem aquela mímica, né, que parece que o gato vai vomitar. Só que quando você mostra, eu tenho muito vídeo, eu uso muito vídeo nas minhas consultas de pneumo. Então, quando eu mostro o vídeo pro tutor, ele fala, é isso que ele tem. E eu falo, não, então isso não é bola de pelo, isso é tosse. E tosse de gato a gente tem que investigar com lavado broncoalveolar. Não dá pra gente fugir do lavado, porque o que bate o martelo entre uma asma e uma bronquite é o lavado broncoalveolar, a citologia dele. Lógico que você faz outros exames, igual um gato que eu até comentei aqui, que é esse mais filhote, ele tem um quadro de asma, sim, só que ele também tem uma infecção ativa. E a gente viu isso aonde? No lavado broncoalveolar. Você vai fazer histologia, você vai fazer as culturas. Então, ele provavelmente exacerbou mais pela questão da infecção que ele tem associada ao quadro asmático. Só que se é um gato com asma, você vai tratar esse gato a vida inteira. Você tem que acompanhar esse paciente, você tem todo o manejo de ambiente para fazer. Então, assim, o gato, eu acho que o que atrapalha mais é essa questão. Né? Às vezes ele vai tossir longe do tutor, ele tá ali tossindo, que ele faz aquela mímica, né, com o pescoço esticado, o tutor tá achando que é bola de pelo, diz um gato peludo mesmo, que se lambe muito, então acaba confundindo mesmo, e às vezes o tutor chega pro clínico e fala, então ele tá com bola de pelo. Ele induz, né, a gente a pensar que e aí ele já teve outras vezes, ou é um gato realmente que se lava muito, e a gente acaba confundindo. Mas deve ser também bastante gratificante quando você pega um animal num quadro mais complexo e você consegue estabilizar. Com né? certeza. Bons casos. E também entender que por mais que, dependendo do quadro que ele esteja, até para encaminhar, é necessário estabilizar esse paciente para que depois faça esse encaminhamento, correto? Sim, sim, com certeza. Encaminhar um paciente em angústia respiratória, ele só vai chegar para mim pior do que ele saiu, né, da clínica ou da internação que ele estava. Então, estabilizar ele é mandatório, né? Não dá, até porque você não vai conseguir fazer nenhuma avaliação mais aprofundada no paciente que está em angústia respiratória, né? E quanto a ser gratificante, com certeza é. Assim, eu falo que eu aprendi, tudo bem que na cardiologia não tem cura, né? Na maior parte das vezes, mas a gente consegue, na maioria das vezes, resgatar o paciente e dar qualidade de vida para esse paciente, prolongar tempo de vida. Na pneumo, eu tive que aprender que tem casos que você vai fazer o exame e tem tantas alterações, André, tantas alterações que não tem mais o que a gente fazer. E aí é você pensar o quê? Tentar minimizar e dar qualidade de vida para esse paciente. Né? Então, assim, falar de alta na pneumo, dei alta para alguns, mas são poucos. Né? Quadros infecciosos, a gente conseguiu, eu tive um caso foi bem desafiador, que era uma vira-latona de um casal de idade. Eles já tinham passado por 7 veterinários até que eles chegaram em mim. E ela, quando a gente fez para eu convencê-los a fazer um lavado, porque ela tinha um raio-x horroroso, melhorava quando estava com antibiótico, tirava antibiótico, piorava. Eu falei, tem que fazer lavado, porque a gente está fazendo ali seleção bacteriana, né, resistência bacteriana. E quando a gente fez a broncoscopia, meu Deus, quando entrou, lembro até hoje que eu acompanhei, quando colocou o endoscópio na traqueia, mas ela tinha tanta placa de pus, de infecção, e veio com uma bactéria muito feia e com fungo. Então, ela foi premiada, essa cachorra. E aí, o tratamento dela foi de 6 meses, porque o tratamento de pneumonia fúngica ela é bem longa, né? Então, chega ali no meio do caminho, o tutor já fala, mas você tá bem, pode parar. Não pode parar, você tem todo um passo a passo. Mas quando eu dei alta para essa paciente, para essa família, é gratificante, porque ela estava muito mal clinicamente e a gente conseguiu não só resgatar, como a gente conseguiu dar alta. Né? Então, não é muito comum que a gente pensar nos casos de colapso, seja de traqueia, seja de bronco, esse paciente não vai ter alta. Né? A vida inteira a gente vai acompanhar, né? A gente vai ter os períodos de crise, que a gente vai ter que manejar tratamento, mesmo um paciente com síndrome braxcefálica, que você consegue resolver uma parte das lesões
outra parte não tem como a gente resolver cirurgicamente, você vai ter que acompanhar o paciente, mas você consegue tirá-lo da crise, né? Então, eu brinco assim na internação, fala, gente, não tem dinheiro que pague a gente dar alta para um paciente que chegou muito mal clinicamente, seja um cardiopata, né, seja um pneumopata. Mas eu vejo também muito, estava comentando essa questão do encaminhar, estabilizar antes, porque muitas vezes chega e aí no desespero de tentar resolver, se encaminha antes de se estabilizar. Pelo menos eu já vi acontecer algumas vezes aqui. Né? E aí eu acho que nossos colegas têm que tomar consciência de que estabilizar é essencial. Sim. Né? Até porque senão vai chegar para ser uma bomba. Não, esse paciente tem que chegar vivo e com condições a gente tentar fazer alguma coisa. Né? Esse paciente, eu concordo sim, se você não tem isso, porque às vezes não é um hospital que você trabalha, é uma clínica, né? Ou é um hospital de semi-intensivo, o paciente precisa de um atendimento de intensivo, ventilação mecânica, o que quer que seja, a nossa obrigação é encaminhar esse paciente, mas ele vai ser encaminhado para um hospital que tenha o que ele precisa de manejo. Para depois esse hospital vai entrar em contato com o pneumo ou com o cardio, para que a gente faça o atendimento em conjunto. Né? Então, isso é realmente fundamental. Né? Eu, assim, talvez eu tenha um pouco de sorte, porque eu não tenho muito isso do paciente chegar na clínica para mim em emergência. Eu tenho poucos casos que isso acontece. Porque ou agudizou, já estava marcado e agudizou, ou o tutor não quis levar para o hospital, quis passar comigo primeiro, mas ele vai bater na clínica e vai para o hospital direto, porque aí a gente estabiliza ali o principal e a gente encaminha ali para o hospital, que em Alphaville o hospital que eu atendo ele é próximo da maioria das clínicas que eu atendo também, mas isso é uma coisa muito importante sim que você trouxe, né, porque senão parece que você, brinco que parece uma batata quente, né, cai uma batata quente na mão do clínico, ele encaminha pra gente assim, e aí o paciente vai chegar pior. Você imagina deslocar um paciente que está em falta de ar, em angústia respiratória, a angústia piora ainda mais a falta de ar, né? Essa angústia de não respirar é uma coisa que a gente trata, por exemplo. Pode falar o nome de remédio aqui? Pode. Então, assim, para mim é mandatório a gente ter o que? Butorfanol, né? Esse paciente não interessa se ele está tossindo, se ele está em angústia respiratória por causa do cardio, por causa de pneumo, ou é dor, a gente não sabe. É butorfanol para a gente tirar esse paciente da ansiedade, a primeira medicação que a gente faz. Né? E aí sim, se tem crepitação, você vai entrar com ED, com diurético, você vai fazer oxigênio nesse paciente, você vai ter todos os outros manejos que você precisa, mas é tirar da angústia respiratória. Então, você já imagina você receber um paciente que não está respirando bem, tem falta de ar, ele está angustiado, e aí você encaminha ele para outra pessoa, que ele vai demorar mais ainda para chegar no atendimento, ele vai chegar pior ainda, saturação está caindo, se é um quadro de obstrução, ele vai terminar de obstruir. Se ele não tinha edema de via aérea, ele vai fazer edema por esforço. E aí ele vai chegar pra gente, como você disse, uma bomba relógio. Né? E às vezes vai chegar pra gente, não dá tempo da gente fazer nada. Né? Então, estabilizar. Se você trabalha numa clínica, que às vezes é um consultório mesmo, é uma clínica, não tem o aparato que um hospital tem, que uma internação tem, a nossa obrigação é encaminhar para esses lugares. E uma coisa de encaminhar, André, até que é bacana da gente falar, é que tem paciente que às vezes tem que ser encaminhado de ambulância. Não tem condições de você pegar esse paciente, botar no carro do tutor e mandar o tutor ir, porque ele pode morrer no meio do caminho, tá? Eu já tive, assim, lugares que eu trabalhei antes, em São Paulo mesmo, que não tinham a estrutura que o paciente precisava, ele ia ficar ali no centro cirúrgico normalmente, porque tá, né, uma sedação, para poder permitir uma intubação, uma ventilação, e a gente chamava ambulância. Porque se você tirar todo esse suporte e colocar ele no carro, ele vai morrer no caminho, ali na mão do tutor, né? Assim, eu falo que, por exemplo, eu tenho um consultório, então eu não tenho uma estrutura. E aí, geralmente, quando algum tutor me ligar, porque o animal tá assim, eu já viro e falo, cara, vai para uma clínica ou vai para um hospital. Aqui eu não tenho condição de atender o seu animal. Sim. E é importante ter essa consciência, né? E aí eu acho que você pensa não só no animal, mas também no tutor, que vai levar lá. Faço aquele primeiro atendimento, estabiliza, aí desloca para outro lugar. E aí, como você falou, isso é tudo uma situação que pode levar o paciente a óbito. Sim. Né? E aí ter essa consciência de que você não tem estrutura para também é essencial. Com certeza. Né? Aí em São Paulo, obviamente, tem uma situação muito diferente daqui de Brasília.
Porque aqui a gente não tem, acho que aqui a gente tem um hospital que tem ambulância. Entendi. Então acaba sendo mais complicado, né? Tem uma galera trabalhando para que melhore isso, mas por enquanto a gente tem um hospital só que tem essa capacidade desse deslocamento. E aí acaba ficando complicado. Com certeza. Aqui em São Paulo a gente tem sistemas que são só de ambulância. A gente consegue alugar ambulância só para deslocamento. Não é do hospital. Então, quando eu comecei, tinha uma única, e hoje em dia a gente tem pelo menos umas 4 empresas que fazem isso. Então, você não fica só dependente do hospital ter ambulância para trazer, para remover, né? Mas a gente tem esses outros serviços que conseguem encaminhar de um local para o outro. Isso é interessante, isso ajuda bastante, né? Ajuda muito, né? Por exemplo, às vezes você tem um paciente internado que precisa fazer um exame, como eu falei, Amores Santana de Paraíba é uma cidade grande de São Paulo, a gente não tem, por exemplo, tomografia aqui, não tem. Então tem que ir para São Paulo mesmo, né? A gente tem alguns hospitais em São Paulo que fazem, alguns laboratórios que fazem. Eu, particularmente, prefiro encaminhar para o hospital, porque os meus pacientes são críticos, então se você tiver uma complicação, você tem uma internação ali, né? Às vezes o paciente vai migrar de internação, mas o que me interessa é que ele seja cuidado, né? Então é aquela que é a mesma coisa que a gente falou agora aqui, né? Você não tem uma estrutura, um laboratório não vai ter a estrutura que um hospital ele tem para um paciente que descompensa ali da parte respiratória, né? E aí a gente tem que fazer, às vezes, o deslocamento desse paciente de ambulância. Então, ele sai do hospital de ambulância para ir para outro hospital fazer o exame, terminou, ele volta de ambulância do hospital para onde ele estava internado, né? Então, assim, é uma coisa que espero que cresça no país inteiro, porque facilita muito a segurança mesmo, né? Porque você imagina, ele tá todo ali monitorado, tá às vezes entubado, senão ele tá num alto fluxo, alguma coisa, né? E aí você tira tudo isso para levar para o hospital, no hospital vai entrar com tudo isso de novo para fazer o exame, aí você tira tudo isso para devolver, vai complicar, né? Às vezes o paciente está estável exatamente porque ele tem esse manejo que você está conseguindo manter na internação, né? E como é que você vê o futuro? Tanto da pneumo quanto da cardio. A cardio, hoje em dia, a gente já tem bastante veterinário atuando. Sim. Né? A pneumo já não são tantos. Aqui em Brasília, eu acho que tem 1 ou 2. Em BH tem 2? Em Brasília, desculpa. É. Então, assim, eu vejo que cada vez mais a gente vai ter mais especialistas. E eu não acho que seja uma exclusividade da cardio e da pneumo. Eu acho que tem poucos veterinários, principalmente os jovens, né, os novos, que querem ser generalistas. Então, eu sinto até um pouco de falta de bons veterinários clínicos, né? Porque você tem... Eu acho que a gente, às vezes, uma sensação de que a gente está caminhando porque a medicina humana foi há um tempo atrás. Ter muito especialista e não ter aquele generalista que junta todo mundo, né? Então, aí o paciente ele é cuidado por pedaços, né? Então, eu cuido do coração, outro cuida do rim, outro cuida do fígado e ninguém cuida do paciente como um todo. Esquece que a gente tem interações, né, entre os sistemas, entre as medicações. Então, isso é uma coisa que me preocupa um tanto, né? E também com, se eu posso dizer aqui também, um pouquinho com a qualidade do atendimento que a gente tem, né? Eu acho que quanto mais gente você tem atendendo assim, quanto mais lugares fornecendo pós-graduações ou graduações, como a gente vê, você não tem, às vezes, uma homogeneidade, né? Você tem assim, profissionais muito bons e, às vezes, a gente pega aqueles pacientes que já aconteceu de eu pegar paciente que outro colega atendeu e que não foi conduzido de uma maneira adequada, né? Em contrapartida, se é uma especialidade que cresce, tem uma chance de você ter um maior número de pacientes tratados, né? Então, por exemplo, eu faço interconsulta, então, né, com veterinário, para pacientes que moram fora de São Paulo. Já me pediram para lugares em que eu conhecia colegas que atendiam, eu falei, não, tem colega que atende aí, melhor passar com um veterinário que está aí, um pneumo que está aí, né? Tem cidades que não tem, então a gente consegue fazer esse auxílio que o clínico sozinho não iria conseguir, até porque eu falo, não é uma obrigação do clínico, né? O clínico ele tem que saber bastante coisa de muitos assuntos, mas ele não tem que saber tudo. É isso que existe especialidade para a gente auxiliar. Eu acho que a gente ajuda mais chegar a diagnóstico, chegar a tratamento para esses pacientes que moram longe, né? Então, longe dos grandes centros urbanos, mas me preocupa um pouco em relação à qualidade do que pode estar sendo oferecido já, né? Na cardio, a gente já vive isso, né? Infelizmente, a gente vê
muitos laudos de exames que faltam informações, né? Então, o paciente vem para você, você acaba tendo que repetir esse exame que o doutor fez recente, né? Porque tá faltando, assim, conteúdo naquele exame e a gente precisa do exame para tratar um cardiopata. Tem que ser um exame de qualidade, né? Às vezes você vê que a clínica do paciente não está batendo com o que você está vendo ali de exame. Em contrapartida, a gente está crescendo, por exemplo, na área da cirurgia, como a gente disse, deve mais para frente diminuir o número de pacientes que vão ser tratados cronicamente com medicação, porque eles vão ser operados, né? Então, assim, lógico que não vai ser para todo mundo, porque as cirurgias cardiológicas, elas têm um valor alto ainda, né? Eu tenho uma parte da população que, infelizmente, não consegue fazer. Tem uma parte de pacientes que não tem condições de ir para a cirurgia. Então, a gente não vai perder totalmente a necessidade do cardio clínico, né? Desse acompanhamento clínico. Mas a cardio eu vejo com bons olhos nessa questão, né? Do que a gente está aumentando de possibilidades de correção cirúrgica, de aumento de sobrevida com qualidade de vida, que eu acho que, pelo menos no meu atendimento, é isso. Eu falo, doutor, eu não estou pensando em quanto tempo a mais ele vai ter com vocês. Estou pensando que o tempo que ele tenha com qualidade, né? Um paciente que consiga andar, consiga caminhar, né? Que consiga comer, consiga interagir com a família. Eu acho que isso, na minha visão, pelo menos, é o mais importante. E até hoje, todos os tutores que eu atendi têm essa opinião também, né? Mas aí a gente esbarra um pouquinho nessa questão da qualidade, sabe, André? Não sei, nas outras especialidades, você agora, por exemplo, está na endócrino, né? Se vocês sentem muito isso, porque quando faz um boom, né? Tem muita gente fazendo, e aí você acaba perdendo um pouquinho, às vezes, as referências de qualidade desses atendimentos, sabe? Eu vejo muito também que você tem uma galera que faz os cursinhos de um fim de semana, uma coisa, na minha opinião, rápida, superficial, e também não busca muito correr atrás. Eu não sei se... Porque ano passado eu fiz 20 anos de formado. Então, eu brinco que eu sou da época em que a gente fazia literalmente tudo. Sim. Né? E sempre que eu pego algum caso mais complicado, mais alguma coisa, cara, eu vou ler, eu vou atrás, eu vou saber o que eu posso, o que eu não posso, para quem que eu encaminho, o que eu faço, o que eu não posso fazer. E eu sinto um pouco de falta nisso. Sim. Dessa galera mais nova. Sim. Eu sei que o povo vai ficar bravo comigo, mas eu falo mesmo. Porque eu vejo muito disso, sabe? O povo acaba ficando meio imediatista. Não digo meio, eu digo bastante. Eu sinto isso também. Eu tenho mais contato com estagiários de hospital, né? Então a gente percebe mais isso. Às vezes eles querem não querem às vezes a linha do raciocínio, né? Eles querem resposta logo para aquilo. E aí eu acho que é isso. A gente acaba perdendo qualidade, né? Se você, como eu digo, para muitos deles sempre tem oportunidade. Antes de você ser especializado em alguma coisa, você tem que ser um bom clínico. Não existe você atender uma única área e você esquecer, por exemplo, quando eu falava isso do coração, tem o coração, mas em volta do coração tem um corpo, né? Se esse paciente é nefropata grave, eu vou ter que cuidar mais desse rim do que talvez desse coração, né? Então, assim, às vezes o paciente vai vir encaminhado para mim e já veio muito paciente que era endocrinopata, ele tinha respiração ofegante. Aí você vê aquela corpo, sabe, do hiperadreno? Chega o hiperadreno na sua sala, você fala, olha, então vou pedir os exames e vou te encaminhar para o endócrino. Então, se a gente perde isso, o raciocínio clínico, né? Que a gente é dessa época, né? A clínica, ela é soberana. A gente querer ficar fazendo exame, primeiro você tem que saber o que você está suspeitando desse paciente, para você direcionar o exame, né? Até pensando financeiramente, os exames têm um valor para as famílias. Chega uma hora que o doutor não vai ter mais dinheiro para investir, né, no exame. Então, eu acho que é isso, assim, é o imediatismo. Às vezes, algumas aulas que eu dou aula em pós-graduações, assim, às vezes você pega o aluno, André, ele não teve a base, sabe? Assim, ele não tem muito da clínica. E aí, como que você vai aprofundar na especialidade que você tem que voltar uns passos atrás? Então, a gente está tendo essa questão, né, do ensino também. E aí, esse aluno, ele tem que procurar por fora, né? Ele vai ter que fazer estágio, ele vai ter que ter a sorte de ter um bom preceptor de estágio. Porque se ele pegar uma pessoa também que não é muito de ir atrás, de estudar, não vai incentivar essa pessoa a estudar, né? Estudar para trabalho, a gente vai estudar a vida inteira.
né? Muito se engana quem na área da saúde acha que vai parar de estudar. A gente não vai parar de estudar nunca, né? Porque sempre tem alguma coisa nova, né? Sempre tem algum trabalho novo, né? Alguma pesquisa nova e coisas que a gente aprendeu há algum tempo atrás, hoje já não são mais tratadas dessa maneira, né? Então, é isso que eu falo, assim, eu acho muito bacana a gente ter essas especialidades, porque até para o clínico, né? O clínico, como eu disse, ele não tem obrigação de saber muito de tudo, ele tem que saber um pouco de tudo, né? E aí a gente tem que unir esse clínico de informação para ele poder fazer esse apanhado mesmo, sabe? Para o cliente não ficar perdido, porque às vezes o cliente ele tem um monte de especialista e ele não tem ninguém que faça a parte, não digo básico, mas a parte que una todos esses sistemas que o paciente tem, né? Todas as doenças que esse paciente tem. Então, então, isso que eu falava, assim, eu vejo com bons olhos uma parte, né? A gente consegue levar, a gente consegue dar mais acesso para esses pacientes, a gente consegue mais diagnósticos, né? Então, você consegue também, com tratamento, prolongar com qualidade de vida a vida desses pacientes. Em contrapartida, você tem aí muito profissional, como você disse, né? De cursos de fim de semana. Infelizmente, na cardio, isso é muito comum para eco. Tem gente que faz um curso de um fim de semana e sai fazendo eco. Eco é uma linha de aprendizado, tanto é que na pós de cardiologia a gente não aprende eco. A gente aprende a interpretar o laudo de eco, a gente aprende a fazer, pega ali umas 2, 3 aulas de prática, e é isso. Você não sai da pós de cardio sendo um ecocardiografista. Você vai ter que fazer um curso de eco, que são mais X meses, dependendo da instituição que você for. E aí tem esses cursos de fim de semana que a pessoa vai lá, faz e sai fazendo laudo e os exames, eles não têm nexo, né? Então, assim, até brinco que é fácil você entender se um exame foi feito por um cardio mesmo ou se ele foi feito por alguém que só faz eco, só faz imagem. Porque falta linha de raciocínio sobre a doença, né? Não sei se em outras especialidades tem cursos muito curtos, mas eu acho que eles são válidos até para a pessoa ver se ela gosta daquilo mesmo. É um investimento de tempo, é um investimento financeiro, né? É uma linha, né? Uma curva de aprendizado para você poder depois fazer o eco com qualidade. Depois tem os cursos de fim de semana, que são os avançados, que a gente diz. Então, você vai, né? Para outras doenças são congênitas, coisas mais complicadas, que você tem que ter a base. Né? Então, eu acho que os cursos de fim de semana, para algumas coisas, eles são boas, mas eles não vão, de maneira nenhuma, substituir um curso que você sabe que é um assunto que ele demanda um tempo maior aí de aprendizado, né? Uhum. O pessoal separou uma notícia aqui, só pra gente comentar, tá? Tá bom. Que saiu uma matéria falando que pneumonia é uma doença comum na clínica de animais de companhia. E o que você acha que leva, no caso, a pneumonia a ser tão comum? Ou nem é tão comum? Nem é tão comum. A gente tem muito quadro de pneumonite, né, das inflamações pulmonares, muitas vezes secundárias a outros sistemas. Agora, pneumonia mesmo, primeiro que o diagnóstico de pneumonia, ele, normalmente a gente tem uma ideia pelo raio-x, mas a gente nem sempre a gente bate o martelo, né, que você tem uma pneumonia ali. Muitas vezes você vai usar um lavado broncoalveolar para fechar o diagnóstico de pneumonia. Então, eu não acho que ele seja uma doença tão comum. Eu mesma pego muitos poucos casos de pneumonia, tá? Os que eu peguei, eles normalmente estavam associados a pacientes com quadros de imunidade mais baixa, né? Então, já suscetíveis, um paciente de hiperadreno, que ele já tem uma alteração pulmonar de base, né? Pacientes idosos que a gente pega. Pneumonias por aspiração, né? Não é tão frequente, mas também não é tão incomum quanto as pessoas pensam. Né? Esses pacientes que engasgam muito, por exemplo, os bulldogs, que eles engasgam muito para comer, esse paciente ele vai fazendo microaspirações ao longo da vida. Em algum momento ele pode fazer uma pneumonia aspirativa mais grave, mas ele vai fazer alterações de fibrose nesse pulmão, né? Então, eu acho que muitos diagnósticos são confundidos com pneumonia. Não são bem fechados. Tá? Por N limitações mesmo, assim, não fez o exame, o tutor não tem condições financeiras, ou o paciente não tem, entra com corticoide junto com antibiótico, o paciente melhora, e aí, era isso, né? Até um exemplo que eu vou te dar, é muito comum, quando eu faço lavado broncoalveolar, a pessoa, né, o clínico, o colega, mandar assim, Ana, você vai entrar com antibiótico?
muitos deles não têm indicação. Ah, mas tem bactéria no exame. Mas vai ter bactéria mesmo, porque a gente tem bactéria em via aérea. Mas essa bactéria, olhando na citologia, não está causando um quadro infeccioso no paciente. Então, as pessoas acabam utilizando, na minha humilde opinião, né, antibióticos muitas vezes que o paciente nem precisaria atuar, né? Então, por isso eu acho um pouquinho essa ideia errada de que a gente tem muita pneumonia na clínica, mas para mim são pneumonias que não tem o diagnóstico real mesmo dado, sabe? Uhum. Uhum. Bom, o pessoal separou aqui também, são perguntas e respostas teoricamente rápidas, mais pra gente descontrair um pouco. Tá bom. Tá bom? Qual que é o seu animal favorito? Favorito de atendimento é cão, né? É, Mas no mundo geral são os tigres. Sou encantada por tigre. qual animal você seria? Um tigre. Quais os desafios da pneumologia? Para mim, o maior desafio realmente é realizar os exames, né? Os exames aí que precisam de anestesia, você ter o consentimento do tutor. Normalmente eles fazem quando o paciente não tá muito mal clinicamente. Então, para mim, o maior desafio é conseguir realizar os exames e a gente fechar diagnósticos de alguns pacientes que mesmo com o exame a gente ainda não consegue fechar. Um sonho. Nossa, um sonho. Ai, eu acho assim, pensando na minha parte profissional, meu sonho é aumentar o número de pacientes que eu consigo atender, talvez não diretamente, mas indiretamente. Então, se a gente consegue levar informação para as pessoas, para os clínicos, né, para os recém-formados, que seja, de como atender direito um paciente respiratório, com certeza, indiretamente, mais animais vão estar sendo atendidos de forma adequada, né? Então, eu acho que essa questão do atendimento de qualidade não ser exclusivo só do especialista, né? Mas evitar erros, né? Então, a gente ensinar as pessoas a evitar erros para que esse paciente ele tenha uma boa condução clínica até chegar na gente mesmo. Se pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Característica de algum animal? Ai, talvez a leveza dos gatos, né? Porque os gatos estão nem aí pra gente, né? Tipo, se ele quer, ele vem falar com você. Se ele não quer, ele vai ficar no mundo dele. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Ah, Marley e eu, né? Marley e eu, acho que foi um dos meus filmes preferidos. Chorei pra caramba, mas foi um dos meus preferidos. E de criança, o Rei Leão, né? Era desenho, mas bom. vale, né? É bom. Tem algum animal que você tem medo? Insetos no geral, assim, cobras, aranhas, baratas. Se eles aparecerem voando, normalmente eu saio gritando. Assim, tem gente que brinca, minha família brincava muito. Ah, mas você não é veterinária? Eu sou veterinária, eu não sou bióloga. Não gosto, eu tenho um pouquinho de pavor. Minha mãe tinha uma tia que ela tinha tanto medo de barata lá no Rio que nem cozinhar em casa ela cozinhava. Era a vizinha que passava a xícara do café e depois ela devolvia para ela lavar. Jura? Mas nada, nada. Agora a gente chegava lá, ela tinha um frigobar cheio de Coca-Cola. O que você gosta de fazer durante o tempo livre? Gosto muito de leitura. Sempre fui de leitura desde criança, tanto é que na escola achavam que eu seria jornalista, né? Se surpreenderam quando eu falei que eu ia fazer veterinária. Então, leitura é o que eu mais faço quando eu tenho tempo livre. Qual é a melhor parte de trabalhar com a pneumologia? A melhor? A melhor é realmente o paciente ir bem para casa. Então, assim, talvez seja um resquício aí da época que eu fazia internação, essa coisa do paciente chegar mal clinicamente para a gente e a gente conseguir melhorar esse paciente. Assim, para mim, eu falo que essa é a hora que não tem dinheiro que compre essa sensação, sabe? E aí eu vou linkar com a melhor parte, para mim são duas, né? Que vem o reconhecimento do cliente, sabe? Quando a gente às vezes perde um paciente e esse tutor te agradecer ao atendimento que você deu. Então eu acho que aí mostra, sei lá, não só valida, né? Tudo que a gente faz,
Mas é uma validação, né? Mas assim, lógico que conseguir dar alta para o paciente vivo é muito melhor, mas quando a gente tem esse agradecimento do tutor, mesmo não tendo um desfecho que todo mundo queria, é uma sensação, para mim, realmente uma sensação muito boa. E você faria alguma outra especialidade? Então, eu penso muito sobre medicina paliativa, né? Porque a gente está bem linkada, bem casada com os meus atendimentos. Te confesso que eu tenho um pouco de preguiça de fazer mais uma pós-graduação. Mas é uma área que me encanta, assim. É uma coisa que também é uma especialidade nova, se a gente parar para pensar. Eu conheço poucos veterinários que fazem medicina paliativa, paliativismo, assim. Mas eu acho que eu penso muito no conforto, né? Tanto para a medicina quanto para a medicina veterinária. Eu penso muito no conforto do paciente. Às vezes a gente pensa muito na doença, né, André? Tipo, tem que tratar, tem que tratar. E às vezes é uma doença que não tem tratamento, que é terminal, né? O paciente ou não responde, ou não tem condições de passar por uma terapia. E eu acho que a medicina paliativa, eu acho ela muito interessante. Ela junta muitas coisas, né? Muitas outras especialidades que estão além da minha, fisioterapia, por exemplo, que trabalha com cannabis, né? Controle de dor. E aí eu acho que penso um pouco nessa questão de qualidade de vida para esse paciente mais crônico. Que foi um dos primeiros que a gente gravou, foi com uma veterinária aqui em Brasília que trabalha com medicina paliativa. Ela é oncologista e aí, consequentemente, ela acabou indo para esse lado também. Porque realmente, acho que das especialidades a mais complexa, porque você lida com... Você acaba sendo obrigado a lidar muito com o luto. Sim. No caso da onco. Com certeza. Com certeza. Eu tenho uma amiga que é oncologista e eu falo isso para ela. Eu falo, nossa, não sei como você consegue, porque tudo bem, você dá alta, mas você dá alta para poucos pacientes, né? Assim, a casuística, até com a gravidade da doença, né? É triste, né? E eu acho muito bacana quem pensa nessa área, porque é uma forma diferente que a gente tem de olhá-los, né? E aí, quando eu penso até em medicina paliativa, André, eu faço até um adendo, assim, porque a gente acaba cuidando da família também, né? A gente não cuida só do paciente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui breve, mas nesse sábado me chamaram para atender um paciente internado e ele internou por um problema de suspeita de obstrução uretral, conseguiu, né, desobstruir só com a passagem da sonda, e ele evoluiu para uma alteração respiratória agudíssima. E fui conversar com a tutora, né, passando as possibilidades. Ele tinha tumor de fígado, então poderia ser uma metástase pulmonar, ele tinha uma alteração de raio-x importante, e eu falei que o prognóstico, infelizmente, era um prognóstico reservado a ruim. E o paciente faleceu, depois de 2 horas que eu tinha atendido o paciente. E eu estava no hospital, e a gente tentou reanimar, infelizmente não voltou, e eu fui dar a notícia para a tutora, e a tutora tinha acabado de me conhecer. E ela me abraçou, me agradecendo, assim, até uma frase que acho que vai ficar marcada para mim para sempre, que a frase dela foi: doutora, obrigada por você estar aqui hoje. Então, assim, é a gente entender que a gente cuida, apesar de a gente achar que a gente não vai lidar com gente, o que a gente mais faz é lidar com gente, né? Então, a gente cuida ali de uma família que está, muitas vezes, desestruturada emocionalmente. Então, se você pensa na medicina paliativa, lógico que não nesse caso, que é um caso, né, agudo, assim, mas são famílias que você vai atender por muito tempo, né? Os meus pacientes, normalmente, são famílias que eu atendo por muito tempo. Então, você até cria um vínculo com essas famílias, né? Então, quando você pensa na medicina paliativa, você está dando conforto e qualidade de vida para aquele paciente, e indiretamente você está melhorando a qualidade daquela família também. Porque a família adoece junto, né? Não é só quando o humano está doente, né? Ainda mais hoje, que eles têm um vínculo muito maior, né, com os pets. A família inteira, como um todo, eu acho que ela adoece. E, não sei, é um cuidado, assim, lógico que eu jamais faria psicologia, porque, né, cada um na sua área, mas, sim, são assuntos que cada vez mais me interessam, talvez até pela forma como eu atendo e pelas especialidades que eu atendo, né, que são especialidades que, quando agrava, tem um risco, né, iminente ali de você perder o paciente. Então, se eu tiver coragem de enfrentar mais uma pós-graduação, a que eu penso realmente é de medicina paliativa. O pessoal aqui também separou a questão de dica. Qual dica que você daria para os tutores prestarem atenção em problemas que podem ser tanto pneumo ou cardio?
Então, de sintoma, sim, aquele paciente que tem tosse, né, podem ser tosses intermitentes ou tosses mais permanentes, paciente que ele está mais cansado, né, um paciente que ele não consegue fazer alguma atividade ou alguma brincadeira, ele cansa mais rápido para jogar bolinha ou de passeio, ele pede antes para voltar. Muitas vezes o tutor acha que é porque o paciente está senil, porque o paciente está idoso. E aí a gente vê que tem uma doença de base, você trata e esse paciente ele melhora. Muitas vezes o tutor fala, nossa, ele está muito mais ativo, ele voltou a brincar, né? E eu achava que era por velhice. Né? Então eu acho que pensando na cardio e na pneumo, que às vezes os sintomas eles são mais sutis, no início eu pensaria mais isso. Né? Um paciente mais quieto, um paciente que não aguenta tanto brincar ou tanto passear, e a tosse aí que a gente vê como uma forma mais palpável, talvez, para o tutor, né? Uhum. E para os médicos veterinários estudantes, qual é a dica que você daria para quem quer seguir na área? Primeiro, vocês acompanharem profissionais que já atuam, seja cardio, seja pneumo, né? Para entender o que é a rotina ali do dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente vai atender casos iguais, entre aspas, né? Várias vezes numa mesma semana, você fala várias vezes as mesmas coisas para o tutor. Então, é uma forma que o aluno ele já tem de ir aprendendo a linha de raciocínio, né, da doença, tudo, e estudar. Né, assim, estudar muito LPI, trabalho científico. A gente tem, para cardio, a gente tem diretrizes para todas as doenças. Então, a gente tem diretriz de hipertensão pulmonar, a gente tem diretriz de cardiomiopatias felinas, a gente tem diretriz de doença valvar mitral. Então, assim, tem bastante conteúdo para o aluno estudar, né? E o estágio, ele vai trazer uma bagagem que a faculdade não consegue trazer para a gente. Principalmente a questão do fazer, aprender a mensurar a pressão, você vai aprender a escutar muito bem esse paciente, né? É aquilo de você tem que saber o que é normal, para quando você pegar um paciente que não está normal, você saber que tem alguma coisa errada ali para você diagnosticar, né? Então, eu acho que é isso, é você seguir, né? Se eu posso dar uma dica, de seguir mesmo em estágio profissionais que já atuam nas áreas que vocês gostam, né? Que vocês pretendem seguir. Quando a gente pensa em cursos de faculdade, eles têm uns temas mais básicos, entre aspas, mas é para quem está começando mesmo. Então, também é muito bacana de acompanhar essas aulas. Se a gente pensar em congressos de especialidade, já é uma coisa que o aluno ele vai se perder um pouco, né? Porque aí ele é muito específico para quem já está no atendimento mesmo, na cardio ou na pneumo. Mas eu acho que seguir pessoas que sejam referências para vocês é um bom caminho. Coisa de velho, engasgar com saliva. Queria agradecer a presença. Acho que a gente conseguiu dar um apanhado bem geral, né? Redes sociais, para se alguém quiser alguma informação, alguma coisa. Primeiro, eu que agradeço. Foi um papo bem bacana. É @pneumecorvet. Então, a gente está no Instagram. Eu respondo os directs, tá, gente? Vocês podem me mandar mensagens pro ar que eu respondo. Eu sempre coloco conteúdo ali, tanto de cardio quanto de pneumo. Menos do que eu gostaria por causa da rotina, mas eu tenho colocado com uma maior frequência. Então, é só seguir lá, @pneumecorvet. Eu queria agradecer mesmo. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Comunicação, marketing, se vocês precisarem de estúdio para curso, eles têm um estúdio com Chroma Key, tem estúdio para podcast, tem toda uma equipe extremamente eficiente. E dizer que é isso. E até semana que vem.